A Bíblia, especialmente nos livros proféticos, menciona diversas vezes a figura do Anticristo. Em Daniel 7 e 2 Tessalonicenses 2, encontramos descrições de um governante mundial que surgirá nos últimos tempos, desafiando Deus e se colocando no lugar de adoração. Daniel nos oferece uma visão da ascensão de diferentes reinos mundiais, com o Anticristo sendo retratado como o último grande líder que tentará dominar todas as nações. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, também se refere diretamente ao Anticristo. No capítulo 13, João descreve uma besta que emerge do mar, identificada por muitos estudiosos como o Anticristo. Esta besta recebe poder e autoridade diretamente de Satanás, com a missão principal de desafiar Deus, blasfemar contra seu nome e oprimir aqueles que seguem a Cristo. Essas profecias foram dadas para preparar o povo de Deus para o que virá. Embora os tempos sejam difíceis, elas também trazem uma mensagem de esperança. No fim, o Anticristo será derrotado. As profecias visam fortalecer os cristãos para que resistam às tentações e perseguições durante o governo desse líder maligno. Uma característica central do Anticristo será seu desejo de controlar o mundo. Ele unirá nações, possivelmente através de um sistema político ou econômico global. Isso inclui também a tentativa de alterar leis e costumes, como mencionado em Daniel 7:25, sugerindo a reescrita da moralidade global e a imposição de um novo código de conduta à humanidade. Outro aspecto importante dessas profecias é que o Anticristo não agirá sozinho. Ele contará com aliados, como o falso profeta, que o ajudará a estabelecer sua adoração. O falso profeta atuará ao lado do Anticristo, realizando milagres e sinais para enganar as nações e levar todos a adorar a besta, conforme descrito em Apocalipse 13. Essas profecias nos exortam a estar atentos aos sinais dos tempos, nos convidando a ser vigilantes e firmes na fé, evitando ser enganados por falsos profetas e líderes que surgirão no fim dos tempos. Estudar as Escrituras nos permite discernir esses tempos e nos preparar para os eventos futuros. O Anticristo será marcado por um carisma irresistível. Ele atrairá multidões e convencerá muitas pessoas a segui-lo. Este líder mundial será astuto e saberá manipular as massas com sua inteligência e eloquência. Seu carisma será uma das suas maiores armas, enganando até os mais sábios e devotos. Inicialmente, o Anticristo não se mostrará como uma figura maligna. Ele surgirá como um pacificador, oferecendo soluções para problemas globais como guerras e crises econômicas. Isso fará muitos acreditarem que ele é o salvador que o mundo precisa. No entanto, por trás dessa fachada de bondade e diplomacia, ele esconderá suas verdadeiras intenções. Ele será um mestre na manipulação, utilizando tanto a política quanto a religião para alcançar seus objetivos. Daniel 8:25 afirma que ele destruirá muitos em tempos de paz, sugerindo que usará a diplomacia para obter poder. Prometerá paz e prosperidade, mas seus atos servirão apenas para aumentar seu controle sobre as nações e consolidar seu governo mundial. Outro aspecto relevante do Anticristo será sua capacidade de realizar milagres e sinais enganosos. Apocalipse 13:13-14 descreve a besta realizando grandes sinais, como fazer fogo descer do céu. Esses eventos sobrenaturais enganarão muitos, fazendo-os acreditar que ele possui poder divino. No entanto, esses sinais são apenas truques, usados para consolidar seu domínio. O Anticristo também será um blasfemador declarado. Ele falará contra Deus, como indicado em Daniel 7:25 e Apocalipse 13:6, desafiando a autoridade divina e exigindo que as pessoas o adorem como se fosse Deus. Sua arrogância e desejo por adoração o levarão a tentar ocupar o lugar de Cristo, buscando destruir aqueles que se opõem ao seu domínio. Essas características revelam que o Anticristo será mais do que um líder político comum. Ele encarnará o mal em sua forma mais manipuladora e enganosa, com o objetivo de controlar a humanidade e destruir a fé em Cristo. É por isso que os cristãos devem estar preparados para resistir às suas mentiras e manter-se firmes na verdade da palavra de Deus. O apóstolo João nos alerta, em suas cartas, que o espírito do Anticristo já está presente no mundo. Em 1 João 4:3, ele afirma que qualquer espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas do Anticristo. Isso nos mostra que o Anticristo não é apenas uma figura futura,
mas que sua influência já pode ser percebida através de falsos ensinos e heresias. Esse espírito do anticristo se manifesta por meio de líderes, sistemas e filosofias que se opõem aos ensinamentos de Cristo. João se preocupava com os falsos mestres que estavam surgindo em suas igrejas, pregando um evangelho distorcido e negando a divindade de Jesus. Esses ensinamentos são uma preparação para o anticristo final, que usará táticas semelhantes para enganar. A negação de Cristo como Filho de Deus é uma das marcas mais claras do espírito do anticristo. Muitas ideologias modernas, que exaltam o humanismo, o relativismo moral e outras filosofias seculares, tentam remover a centralidade de Cristo. Essas filosofias fazem parte desse espírito de rebelião contra Deus, preparando o cenário para o governo do anticristo. Além disso, o espírito do anticristo se manifesta em governos e sistemas que perseguem os cristãos e tentam silenciar a pregação do evangelho. Ao longo da história, vimos regimes políticos tentando erradicar o cristianismo ou distorcer suas crenças, promovendo a adoração de líderes humanos ou de ideologias contrárias a Deus. O espírito do anticristo também se manifesta nas igrejas que pregam um evangelho distorcido. Falsos profetas e líderes que negam a necessidade de arrependimento e santificação estão espalhando o engano entre os crentes, diluindo a mensagem do evangelho e preparando as pessoas para aceitar o anticristo quando ele vier. Portanto, os cristãos são chamados a estar vigilantes. Devemos testar os espíritos, como João aconselha em 1 João 4:1, para discernir se vem de Deus ou não. Ao nos firmarmos na verdade da palavra e no Espírito Santo, podemos resistir ao espírito do anticristo que já opera no mundo. A marca da besta é um dos conceitos mais perturbadores do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 13:16-17, aprendemos que a besta exigirá que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, simbolizando que a lealdade ao anticristo será essencial para participar da sociedade. Essa marca não será apenas um símbolo de participação econômica, mas também um sinal de lealdade espiritual. Aqueles que aceitarem a marca estarão de fato se submetendo à autoridade do anticristo e rejeitando a Deus. Apocalipse 14:9-10 adverte sobre as consequências. Aqueles que receberem a marca beberão do vinho da ira de Deus e serão condenados eternamente. Muitos estudiosos acreditam que essa marca pode ser algo tecnológico, como um chip implantado ou uma forma de identificação digital. Com o avanço das tecnologias modernas, a ideia de um sistema mundial de controle econômico não parece mais tão distante. No entanto, a verdadeira questão é espiritual, não apenas tecnológica. Aceitar a marca da besta representará uma rendição total ao sistema do anticristo. Isso implicará na renúncia à fé em Deus para sobreviver dentro do sistema econômico mundial que ele estabelecerá. A marca será um teste de lealdade, e os cristãos serão desafiados a escolher entre a fidelidade a Cristo ou a conformidade com o sistema maligno. Aqueles que se recusarem a receber a marca enfrentarão severas perseguições. Eles serão incapazes de comprar alimentos, trabalhar ou participar de qualquer atividade econômica. Muitos viverão à margem da sociedade, isolados e dependentes completamente da providência de Deus para sobreviver. Compreender o significado da marca da besta é crucial para os crentes, pois ela não será apenas um símbolo externo, mas uma declaração espiritual de quem adoramos. A Bíblia nos adverte a não nos conformarmos com o mundo, e isso será especialmente verdadeiro no tempo do anticristo, quando a pressão para se conformar será esmagadora. Além do anticristo, o livro de Apocalipse menciona outra figura crucial nos eventos finais, o falso profeta. Apocalipse 13:11-12 descreve uma besta que emerge da terra, com chifres como os de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Essa besta é interpretada como o falso profeta, cuja função será promover a adoração ao anticristo e enganar as nações. O falso profeta terá um papel importante na consolidação do poder do anticristo. Ele usará sua influência religiosa para convencer as pessoas a adorarem a besta. Isso indica que o anticristo não buscará apenas o controle político, mas também o religioso. A religião será uma ferramenta poderosa para manipular as massas.
Uma das maneiras pelas quais o falso profeta ganhará a confiança das pessoas será por meio de milagres e sinais sobrenaturais. Apocalipse 13:13 afirma que ele fará grandes sinais, inclusive fazendo fogo descer do céu. Esses sinais enganadores convencerão muitos de que ele possui poder divino, quando na verdade tudo será um engano de Satanás. Além de realizar milagres, o falso profeta ordenará que seja feita uma imagem do anticristo e exigirá que todos a adorem. Aqueles que se recusarem serão perseguidos e até mortos. Isso lembra o relato do livro de Daniel, onde Nabucodonosor exige que todos adorem sua estátua, e os que se recusam, como Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados na fornalha. O falso profeta também será responsável por implementar o sistema da marca da besta. Ele garantirá que todos, independentemente de sua posição social ou econômica, recebam a marca. Isso unirá o controle religioso e econômico, consolidando o poder total do anticristo sobre a humanidade. Aqueles que não tiverem a marca serão excluídos da sociedade e perseguidos. O papel do falso profeta nos lembra que o engano será uma das principais armas nos últimos dias. Tanto o anticristo quanto seus seguidores usarão sinais e prodígios para enganar as nações. Por isso, os cristãos são chamados a serem vigilantes e a discernir os espíritos, para não caírem nas armadilhas do inimigo. A Bíblia fala sobre um período de 7 anos de tribulação, que será o tempo de maior sofrimento e caos que o mundo já experimentou. Esse tempo é profetizado em Daniel 9:27, como sendo dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, com a segunda metade sendo conhecida como a Grande Tribulação. Durante esse tempo, o anticristo exercerá seu poder total sobre a terra. Os primeiros 3 anos e meio serão marcados por um período aparente de paz, onde o anticristo consolidará seu poder. Ele estabelecerá tratados de paz, possivelmente resolvendo conflitos internacionais e crises globais. No entanto, essa paz será enganosa, pois, por trás dela, estará o desejo de controle absoluto sobre as nações. Na metade desse período, o anticristo romperá sua aliança com as nações e revelará suas verdadeiras intenções malignas. Ele se exaltará como Deus, exigindo adoração e perseguindo todos que se recusarem a adorá-lo. A Bíblia nos diz que ele profanará o templo de Deus, realizando a abominação da desolação, mencionada em Daniel 9:27 e Mateus 24:15. A segunda metade da tribulação, chamada Grande Tribulação, será um período de intensa perseguição aos cristãos e judeus. Aqueles que se recusarem a tomar a marca da besta serão caçados, torturados e mortos. Esse período será tão severo que, em Mateus 24:22, Jesus afirma que, se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Durante esse tempo, Deus também derramará seus julgamentos sobre a terra. As 7 trombetas e as 7 taças de Apocalipse representam pragas e desastres naturais que afetarão aqueles que seguem o anticristo. Será um tempo de grande sofrimento, com guerras, fome, doenças e catástrofes em escala global. A tribulação serve como um aviso para o mundo e uma oportunidade para arrependimento. Embora muitos endureçam seus corações, alguns se voltarão para Deus durante esse período, reconhecendo sua soberania. No entanto, a maioria será seduzida pelo poder e pelos milagres enganosos do anticristo, rejeitando a verdade e enfrentando o julgamento de Deus. Em meio ao caos da tribulação, haverá um grupo fiel de crentes que se recusará a ceder ao anticristo. Esses santos enfrentarão perseguições extremas, mas permanecerão firmes em sua fé. Apocalipse 12:11 descreve sua coragem, afirmando que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. A resistência dos santos será um testemunho poderoso durante o reinado maligno do anticristo. Embora o mundo inteiro se submeta à sua autoridade, esses crentes recusarão a tomar a marca da besta ou a adorá-lo. Sua fidelidade a Cristo será inabalável, mesmo quando isso significar a perda de suas vidas. Esses santos serão perseguidos de maneira implacável. Apocalipse 13:7 diz que foi dado ao anticristo o poder de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Muitos crentes serão martirizados durante esse período, mas sua morte não será em vão. Eles serão recompensados por sua fidelidade com a vida eterna ao lado de Cristo. Além da perseguição física, os santos enfrentarão isolamento social e econômico.
Aqueles que não tiverem a marca da besta serão excluídos da sociedade, incapazes de comprar ou vender. Muitos serão forçados a viver em segredo, dependendo inteiramente da providência de Deus para suprir suas necessidades. Esse tempo de privação será uma prova de fé e resistência. No entanto, a resistência dos santos não será apenas defensiva. Eles também testemunharão corajosamente sobre Cristo, proclamando a verdade em meio à escuridão. Apocalipse 14:12 nos exorta a perseverar, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse testemunho será uma luz em meio às trevas do reinado do Anticristo. A resistência dos santos nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sempre terá um remanescente fiel. Esses crentes corajosos servirão de exemplo, mostrando que a fé em Cristo é mais preciosa do que a própria vida. Eles se recusarão a se dobrar diante do Anticristo, confiando plenamente nas promessas de Deus e aguardando com esperança a volta de Jesus. No clímax da tribulação, quando o Anticristo estiver no auge de seu poder, Cristo retornará à Terra. Essa segunda vinda é descrita em Apocalipse 19:11-16, onde Jesus aparece montado em um cavalo branco, com seus olhos como chamas de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca. Ele vem para trazer justiça e destruir o governo do Anticristo. Diferente de sua primeira vinda, quando Jesus veio como o Cordeiro de Deus para ser sacrificado pelos pecados da humanidade, sua segunda vinda será como o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis. Ele virá para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino de justiça e paz. Seu retorno será um evento glorioso, visível a todos, marcando o fim do governo do Anticristo. A batalha final entre Cristo e o Anticristo ocorrerá no Vale de Armagedon, onde os exércitos do Anticristo estarão reunidos para enfrentar o Senhor. No entanto, essa batalha não será longa ou difícil para Jesus. Com a palavra de sua boca, ele derrotará o Anticristo e todos os seus seguidores, lançando-os no lago de fogo para a condenação eterna. Esse evento não apenas marca o fim do reinado do Anticristo, mas também o fim de todo o mal no mundo. Satanás, que havia concedido poder ao Anticristo, será preso e acorrentado por 1000 anos, como descrito em Apocalipse 20. Este será o início do reino milenar de Cristo, onde ele governará com justiça sobre a terra. A segunda vinda de Cristo será também um momento de redenção e restauração para os crentes. Aqueles que foram fiéis a ele, especialmente durante a tribulação, serão recompensados. Eles reinarão com Cristo durante o milênio, experimentando a plenitude de sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Essa vitória final de Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ela traz esperança e segurança aos crentes, pois sabemos que, por mais poderoso que o Anticristo possa parecer, seu fim está garantido. A glória de Cristo prevalecerá, e todos os que forem fiéis a ele participarão de seu reino eterno. A Batalha do Armagedon é mencionada em Apocalipse 16:16, onde os reis da terra se reúnem no Vale de Megido para lutar contra o exército de Deus. Este será o confronto final entre as forças do bem e do mal, com o Anticristo liderando os exércitos humanos e Jesus Cristo comandando os exércitos celestiais. Este confronto simboliza a derrota definitiva do mal. Esse evento será precedido por sinais celestiais e julgamentos divinos, como as 7 taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Esses eventos abrirão caminho para a batalha, enfraquecendo o poder do Anticristo e suas forças. No entanto, movido pelo orgulho e rebeldia, o Anticristo reunirá os exércitos da terra para desafiar Cristo. Quando Cristo retornar, ele não virá sozinho. Estará acompanhado pelos exércitos do céu, compostos por anjos e santos, todos vestidos de linho branco, simbolizando pureza e justiça. Essa visão poderosa é descrita em Apocalipse 19:14, mostrando que o exército de Cristo será invencível, pois ele é o próprio Deus. A batalha em si não será demorada. Com uma palavra de sua boca, Cristo derrotará o Anticristo e seus exércitos. Apocalipse 19:20-21 descreve como o Anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. Seus exércitos serão destruídos, e as aves do céu serão chamadas para devorar suas carnes. Essa vitória simboliza o triunfo completo de Cristo sobre o mal. O Anticristo, que havia enganado as nações e perseguido os santos, será finalmente derrotado.
Sua destruição trará uma nova era de paz e justiça, onde Cristo reinará sobre toda a criação, e Satanás será derrotado para sempre. A batalha do Armagedon nos ensina que, por mais que o mal pareça prevalecer, a vitória de Cristo é garantida. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e no fim, todos que se opuserem a ele serão julgados. Essa verdade traz esperança aos crentes, sabendo que o mal será derrotado e o reino de Deus prevalecerá eternamente. Durante o reinado do Anticristo, Deus derramará sua ira sobre a terra de maneira justa. Essa ira é descrita em Apocalipse como os juízos das 7 trombetas e das 7 taças. Esses julgamentos não são punições aleatórias, mas atos de justiça divina contra aqueles que escolheram seguir o Anticristo e rejeitar a Deus. As 7 trombetas começam com desastres naturais, como granizo misturado com fogo, montanhas sendo lançadas ao mar e uma estrela chamada Absinto caindo dos céus, envenenando as águas. Essas pragas causarão morte e destruição, servindo como um aviso para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. Contudo, em vez de se arrependerem, as pessoas endurecerão seus corações. Apocalipse 9, 20 e 21 diz que, apesar dessas pragas, os homens não se arrependeram de suas obras malignas. Continuarão adorando ídolos e praticando feitiçarias, homicídios e imoralidades sexuais. Esse endurecimento de coração trará sobre eles as 7 taças da ira de Deus. As taças representam juízos ainda mais intensos que as trombetas. Elas incluem pragas terríveis, como úlceras dolorosas, rios e mares transformados em sangue, e o sol queimando as pessoas com seu calor. Cada uma dessas pragas será um ato de retribuição divina contra aqueles que escolheram seguir o Anticristo e perseguir o povo de Deus. Esses julgamentos demonstram a justiça de Deus em ação. Apocalipse 16, 5, 7 revela que durante o derramamento das pragas, um anjo declara: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Deus não age de forma arbitrária em sua ira. Ele é justo e santo, e suas ações estão sempre alinhadas com sua natureza perfeita. A ira divina, embora severa, serve também como um último apelo ao arrependimento. Mesmo com o derramamento das taças, Deus ainda oferece à humanidade a oportunidade de se arrepender e ser salva. No entanto, a maioria rejeitará essa chance, optando por continuar em sua rebelião contra Deus. Após a segunda vinda de Cristo e a derrota do Anticristo na batalha do Armagedon, seu destino final será o lago de fogo. Apocalipse 19, 20 nos diz que tanto o Anticristo quanto o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Este será o fim de seu reinado de terror. O lago de fogo é descrito na Bíblia como o lugar de punição eterna para os ímpios. Ao contrário da morte física, que é temporária, o lago de fogo representa a segunda morte, uma separação eterna de Deus. Aqueles que forem lançados lá, como o Anticristo e o falso profeta, sofrerão tormento eterno, sem possibilidade de redenção. Este destino é justo, pois o Anticristo não apenas enganou as nações, mas também perseguiu e matou os santos de Deus. Ele se opôs abertamente a Cristo e se proclamou Deus. Sua arrogância e blasfêmia exigem uma resposta divina, e essa resposta será a condenação eterna no lago de fogo. O falso profeta, que usou sinais e milagres para enganar as pessoas e levá-las a adorar o Anticristo, receberá a mesma punição. Sua função de enganar foi essencial para o sucesso do governo do Anticristo, e ele será julgado por seus atos de rebelião contra Deus. Ambos serão lançados no lago de fogo sem passar pelo julgamento do grande trono branco, pois sua condenação já está selada. A derrota final do Anticristo e do falso profeta marca o fim de seu reinado maligno, mas também inicia uma nova era para o povo de Deus. Com o fim dessas figuras malignas, o mundo será renovado e Cristo estabelecerá seu reino de paz e justiça. Essa vitória traz conforto aos crentes, pois sabemos que o mal não prevalecerá. O destino do Anticristo e do falso profeta serve como um alerta a todos. A rebelião contra Deus não ficará impune. Aqueles que rejeitam sua graça e escolhem o caminho do mal enfrentarão o julgamento final. Porém, aqueles que se arrependem e colocam sua fé em Cristo terão vida eterna, livres do poder do pecado e da morte. Após a derrota do Anticristo,
O próximo evento profético será o julgamento final, também conhecido como o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 e 15 descreve esse evento, onde todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus para serem julgados de acordo com suas obras. Esse julgamento determinará o destino eterno de cada pessoa. Os livros serão abertos, e todos serão julgados conforme suas ações. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso inclui todos os que seguiram o anticristo e o falso profeta, bem como os que rejeitaram a oferta de salvação em Cristo. Este julgamento final não será apenas um momento de punição, mas também de justiça. Deus, o justo juiz, recompensará os justos e condenará os ímpios. Aqueles que foram perseguidos pelo anticristo e se mantiveram fiéis a Cristo receberão sua recompensa eterna. Suas lágrimas serão enxugadas e viverão para sempre na presença de Deus. Após o julgamento, Deus criará um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21. Este será um mundo completamente renovado, livre de pecado, morte e dor. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu, e Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará tudo. Este novo céu e nova terra representam a realização final de todas as promessas de Deus. Aqueles que permaneceram fiéis a Ele herdarão todas as coisas e viverão eternamente em paz e alegria. O mal será totalmente derrotado, e a criação será restaurada ao seu estado original, conforme o plano de Deus desde o início. Essa visão do futuro traz esperança para todos os crentes. Embora enfrentemos tribulações e perseguições neste mundo, sabemos que o fim será glorioso. Cristo triunfará, o mal será derrotado, e viveremos eternamente com nosso Deus em um mundo perfeito, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Após a derrota do anticristo e o julgamento do mundo, a Bíblia revela que Cristo reinará por 1000 anos sobre a terra. Esse período, conhecido como o Reino Milenar, é descrito em Apocalipse 20, 1-6. Durante esses 1000 anos, Satanás será acorrentado e lançado no abismo, impossibilitado de enganar as nações, enquanto Cristo governa com justiça. O Reino Milenar será um tempo de paz e prosperidade, onde Cristo reinará diretamente sobre a terra. Esse reinado cumprirá muitas das profecias do Antigo Testamento, que falam de um tempo de restauração, em que as nações buscarão a justiça de Deus e viverão em harmonia. Isaías 11, 6, 9 descreve esse tempo como uma era em que a criação será transformada, com animais ferozes convivendo pacificamente com ovelhas e crianças. Os santos martirizados durante a tribulação, assim como todos os crentes fiéis ao longo da história, reinarão com Cristo nesse milênio. Apocalipse 24 diz que aqueles que não adoraram a besta nem receberam sua marca terão o privilégio de governar com Cristo nesse reinado de justiça. Será uma era onde o mal será completamente suprimido e os justos governarão a terra. O reino milenar também será o cumprimento das promessas feitas a Israel. Muitas das promessas de restauração feitas ao povo judeu, especialmente as alianças de Deus com Abraão, Davi e Israel, serão realizadas nesse período. Deus reunirá o remanescente de Israel e cumprirá suas promessas de um reino eterno de paz e prosperidade para o seu povo. Embora o milênio seja uma era de justiça, a natureza humana ainda será imperfeita. No fim dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período, como descrito em Apocalipse 20, 7, 10, e tentará enganar novamente as nações. Isso culminará em uma última rebelião, mas Deus intervirá rapidamente, derrotando Satanás e lançando-o no lago de fogo, onde será punido eternamente. O reino milenar de Cristo nos oferece um vislumbre do que será viver sob o governo direto de Deus. Será um tempo de renovação e restauração, mas também um prelúdio para o estado eterno, quando o novo céu e a nova terra serão estabelecidos. Para os crentes, é um lembrete de que o reinado de Cristo sobre o mal e a morte é certo, e que a justiça de Deus prevalecerá para sempre.